Com alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando, juntamente com a sua casa. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Trouxemos outro comentário para a gente. Devagarinho, Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. E as mãos do Senhor esteja nesta noite sobre as nossas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus. Passamos uma leitura alternada. Com toda a ênfase, vamos ler a palavra do Senhor. 53, do versículo 1 a seguir. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Só até este versículo. Oremos ao Senhor, agradecendo a Deus pela leitura da sua santa palavra, e a mesma preencha o vazio de cada coração. Querido Pai que está no céu, que somos gratos por esta leitura, por esses versículos tão significantes, tão poderosos, Senhor, referente ao teu Filho amado, que veio a este mundo nos amando primeiro, dando a sua vida em resgate de todos nós. Continua conosco neste culto de adoração e de celebração da Santa Ceia do Senhor. Ó meu Deus, derrama o azeite da graça do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero dar uma oportunidade ao nosso segundo pastor. Eu falei uns dias atrás sobre que estavam transitando no Congresso, no Senado, e algumas dessas leis, irmãos, já foram aprovadas e já está em curso. E hoje o nosso pastor me mandou umas fotos onde está escrito nessas leis, e é importante que a gente escute com muita atenção, principalmente os que gostam de mar. Irmãos, as coisas estão cada vez mais se estreitando, viu? Essa lei não é somente lá para fora, é para as igrejas também. Santa Palavra do Senhor. Fui em casa buscar as suas Bíblias, aí estava chegando a hora. Não esperava que receber a oportunidade, mas tem uma atualização. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10, de 1988, traz o conceito de uso de imagem.
e o inciso 20 do Código Civil Brasileiro também trata disso. De 1988 para cá, algumas coisas mudaram. Em 2025 agora, e foi aprovada essa lei, e em vigor em 2026. Trata do direito de imagem. O que mudou? Vou mudar algumas coisas, especificamente para igrejas e grandes aglomerações. Cada cidadão brasileiro tem a sua vida, né, tem a sua imagem. Então as igrejas vão precisar se adequar. Uma coisa vai mudar. O que é isso? Todo mundo que vir entrar nessa igreja agora, em qualquer igreja do território brasileiro, precisará estar ciente de que porventura poderá ser filmado. Ser filmado no nosso rito de fé ritualístico, nossa adoração a Deus, que é algo muito particular, poderá ser filmado nesse momento, poderá ser tirado foto. Então, nas páginas oficiais da Igreja Assembleia de Deus em Pacifica, tem um aviso agora. Ontem teve o culto da Páscoa e eu disse para minha esposa: todo o material produzido você guarde. Primeiro vou elaborar esse aviso com base nessa nova lei e posto. Logo após o aviso, aí sim. Aí todo o material, toda pessoa que vier para a igreja adorar a Deus conosco, cantar louvores a Deus, entenderá que poderá ser filmado. Isso aí porque se alguém de fora, de outra cidade, de outro estado vir e não gostar da foto, não gostar do vídeo, poderá solicitar que a instituição delete a foto e baseado na lei. E a instituição precisa deletar a foto, precisa deletar o vídeo. E se ela ainda mais não gostou, se ela foi ferida, ela entendeu que foi prejudicada, ela pode entrar com ação contra a instituição, porque nós somos a igreja e vai ser arrebatada. Mas enquanto igreja, a gente ainda tem algumas coisas acontecendo na terra, a gente ainda temos que obedecer às leis vigentes no território nacional. A gente ainda paga a conta da COSEC, paga a conta da CAEC, paga IPTU, não é? Compra no mercado, não é? Tem que pagar no final do mês, paga IPVA de carro, de moto, não é? Então a gente é a igreja que vai ser arrebatada, mas ainda precisa obedecer o que o Senado Federal, a Constituição, está sendo implementada, esse novo adendo na lei. Então, vendo isso, todas as páginas da nossa igreja Pacifica, página oficial do Instagram, precisa ter esse aviso. Quem tem posse da senha precisa ter esse aviso para atualizar. Logo após, vai colocando as fotos normalmente. Por que isso é importante? Para porventura a igreja não sofrer com ação. Isso é qualquer igreja do território nacional. Então, todo obreiro precisa ter essa atenção, né? Eu tenho que manter também a saúde fiscal da igreja, ter saúde fiscal na sociedade, tive que aprender, tive que estudar, pela graça de Deus. Agora tem a questão jurídica, e assim a gente vai tentando ajudar a obra de Deus, porque é importante. Aqui é a igreja do Senhor, é a igreja que a gente sai no domingo, sai na segunda, vem na sexta-feira, vem na quarta-feira, e a gente quer ver o trabalho ir para frente, quer retroceder, não é? Então, só um aviso: a gente precisa tomar cuidado com esses vídeos que estão postados, fotos que estão postadas, tem que tomar muito cuidado, porque o cerco está se fechando e a igreja vai subir. Quem é que vai subir? Tudo vai ficar aqui, não é? As leis ficarão, as casas, o carro, o entender na conta, e a igreja vai subir para o encontro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu, né? Também entendi. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço. Continue abençoando a igreja em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, meus irmãos, está conosco o radialista, né? Namorado da irmã Isabel. Tem mais alguém me acompanhando? Você vem só? Louvado seja Deus. Tem mais alguém, irmãos, que não seja aqui da nossa igreja e Alegre Pacifica? Todos são de casa, graças a Deus. Deus te abençoe de maneira maravilhosa. Espero, irmãos, que cada um, com muito cuidado, você que tem o seu Instagram, procure, viu, supervisionar sempre
e ter nele pessoas que venham somar com você. Muito cuidado para que o Evangelho de Jesus não seja escarnecido nem escandalizado. Tem um moço aqui próximo da Dona Pizza, de vez em quando eu compro lá alguma coisa, um acho um negócio, e teve um dia que eu cheguei lá e tinha um cidadão. Eu comecei a conversar com o dono, né, me perguntando os dias do estudo aqui, eu estava falando aí, rapaz, se aproximou de mim, aí, o senhor aceita uma latinha de cerveja, né? Eu disse, eu não bebo. Aí o dono disse assim, ele é irmão, é crente. Eu disse, graças a Deus, sou um servo de Deus. Ele disse, eu penso que o pastor lá que bebe. Eu digo, é problema dele. Mas a Bíblia recomenda para que a gente não dê escândalo. E convidei ele para vir à igreja. Aí ele disse, pastor, eu tenho uma prima lá, não sei se realmente é, né? Ele disse que era a irmã Neide. Disse que a irmã Neide era prima dele, casada com você. Eu disse, é uma família de bem. Tem duas meninas que é uma bênção de Deus. Ele ficou feliz quando eu disse, né? Ficou sorridente. Um pouco jovem ele, mora em Campeche. Aí ele disse que qualquer dia desse vinha fazer uma visita. Pastor, olha por mim, que eu quase que ele dizia assim, que eu sou aí do não mesmo, eu tomando aqui. E eu disse, se você está bebendo, beba com estilo, para não chegar em casa dando trabalho à família, né? Então, irmãos, como é importante a pessoa ser exemplo, né? E eu falei para ele tinha uma prima muito dedicada na casa do Senhor, e toda a família tem sido abençoada por Deus, né? Oxalá, se toda a família, irmãos, todos seguissem a mesma fé, não é verdade? Como seria bom se todas as famílias da terra fossem cristãos, servissem a Deus. Seria, irmãos, um paraíso, né? Mas existe esse outro lado. Uns querem Jesus, outros não querem. Mas se eu e você queremos Cristo, irmãos, então prossigamos nesta fé, enfrentando lutas, tempestade, e Jesus sempre presente, amenizando a situação, repreendendo, né, as tempestades que vêm sobre as famílias evangélicas, e enfim, vamos ser fiel até a morte. Deus continue abençoando nossa juventude, louvado seja Deus. É o período mais difícil na fé, é de um jovem, principalmente quando cursa a faculdade. Conversei uns dias atrás com um jovem, duas meninas ali na parada de ônibus. É preciso a pessoa ser bem crente. É verdade ou não é? Vocês que fazem faculdade. É preciso a pessoa ser bem crente para não ir na conversa piada de Satanás, porque o mundo está cheio dos seus adeptos. Tem muitos movimentos estranhos por aí, parecido com os evangélicos, só que é apenas uma imitação, não são evangélicos. Os evangélicos têm um comportamento bem diferente. Louvado seja Deus. Então continuemos, irmãos, dentro deste perfil de crentes libertos e transformados. Mesmo a gente sendo transformado, liberto, não significa que estamos isentos de tudo, não. Somos de carne e osso, por isso é que nós devemos nos cuidar. E o Senhor Jesus abençoando cada dia mais. Vamos ouvir, louvado seja Deus. A irmã Pâmela louvando ao Senhor. E neste momento, queridos, vamos contribuir para a manutenção do trabalho do Senhor. Está se aproximando do Congresso de Deprim, e até chegar lá, irmão, nós queremos pelo menos estar com essa lateral aí toda pintadinha, terminado, a
aqui dentro alguns retoques que precisam ser feitos, e tudo isso custa, né? Tudo isso custa alguns reais, e nós precisamos, pela graça do Senhor, estar em dias com os nossos compromissos. Graças a Deus, a nossa igreja, durante esses quase 7 anos, a gente tem se mantido no comércio em dias. Os nossos relatórios mensais, nós estamos em dias com a capital do estado. Já a próxima semana já estaremos indo para levar o relatório do mês passado. Nós temos até dia 10, dia 12, para podermos fazer a prestação de conta ali no setor de contabilidade. Meus queridos, sinta-se honrado de fazer parte dessa instituição. Não é puxando a sardinha para o nosso lado. A nossa igreja é uma igreja, a Assembleia de Deus, não somente no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Ela é muito organizada, tem muitas pedradas, tem gente que é insatisfeita com os assembleanos, fala tanta coisa, mas a nossa igreja, ela tem procurado fazer as coisas certas. Aqui acolá surge um escândalo, né? Porque isso é normal, é de plástico, porque o próprio Jesus disse que é mistério que suceda, né? Os escândalos, mas ai daquele, quando a gente vê, queridos, alguém escandalizando, a gente lamenta, a gente ora e pede a Deus para a gente não entrar por esse caminho, porque mesmo fraquinho ou forte, sejamos fiéis ao Senhor, porque toda recompensa vem lá do alto. Tudo que você imaginar no sistema benéfico vem lá do alto. É por isso que tem algumas recomendações para a gente buscar as coisas que são lá de cima. Olha que coisa linda, né? E Jesus também enfatizando em um dos seus discursos, Jesus falou que em primeiro lugar os cristãos, né, a gente buscasse em primeiro lugar o reino de Deus. Aí tem mais coisas, irmão, mesmo no seu apego, quando menos você espera, aí a porta se abre. Jesus abre a porta. Está tão apertada a coisa, parece que a porta vai estrupar a porta, mas não, Jesus chega na hora, estende as mãos para lhe socorrer, para nos socorrer e para nos abençoar. Na câmara do Banco do Senhor, Diácono André já está ali, nosso irmão Manuel, vamos escolher os dízimos e as ofertas, e que Deus abençoe a cada um de vocês que hão de contribuir. Querido Pai, abençoa os teus filhos como tem sempre abençoado. Não tem faltado pão de cada dia, Senhor. Multiplica no celeiro de cada um, porque tu és o dono do ouro e da prata. Toda glória e toda honra, meu Deus, seja para ti. Amém e amém. Depois a banda Fonte de Água Viva. Santa Igreja no Paz do Senhor, vamos adorar a Deus nessa noite. Sacrifício de amor que
Oi. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Que hino maravilhoso. Nós acabamos de ouvir um hino muito maravilhoso. Estamos numa santa ceia. E Jesus, próximo dele ser entregue nas mãos dos pecadores. E Jesus estava reunido na Páscoa com os seus discípulos. E antes dele ser entregue na mão dos pecadores, Jesus estava orando, conversando com Deus, de joelho no chão. Ele já estava sentindo os momentos angustiantes que ele estaria enfrentando. O inimigo já tinha posto no coração de Judas, o Iscariote, Judas, o traiçoeiro, de uma forma tão cruel. Porque os irmãos sabem, os irmãos que lêem a Bíblia sabem e conhecem a história do nascimento de Jesus. O nosso Pai Celestial, irmãos, ele sofreu muito. Amanda, louva ao Senhor. Sofreu muito. Sofreu muito. Maria teve a criança, não encontraram nenhuma hospedagem, não tinha lugar. As estalagens já estavam preenchidas, os hotéis daquela época, né, não tinha lugar, e eles foram lá para um curral, né? E numa manjedoura Jesus foi colocado. Herodes, furioso porque chegou a notícia no seu palácio de que tinha nascido o rei dos judeus. Ele enfureceu-se, reuniu ali a sua comitiva, os seus conselheiros, e baixou ali um decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Oh, como Deus é tremendo! Um anjo aparece a José e diz: José, toma a mãe e a criança e vai para a terra do Egito. E eles foram e ficaram lá na terra do Egito até quando Deus deu um sinal para que a família retornasse ao seu convívio normal. E o anjo apareceu novamente e disse: José, toma tua mulher e a criança e volta, porque aqueles que queriam prejudicá-los, tirar a vida da criança, já não estão mais. Então, meus amados, a gente vê que a criança foi crescendo, Jesus foi crescendo. Com 12 anos ele estava no meio dos doutores. E aos 33 anos começou a sua jornada de milagres. Ele iniciou realizando o primeiro milagre de Jesus. Os irmãos se lembram? O primeiro milagre, muito bem, lá nas bodas de Canaã. Lá estava acontecendo o casamento e ali Jesus transformou água em vinho. Sua mãe chegou e disse para ele: faça alguma coisa. Acabou-se a alegria do povo, não tem mais vinho. O vinho trazia alegria, né, para o povo. E Jesus disse:
para me tirar a incredulidade desse povo, e eles creiam que o meu Pai me enviou. Aí ordenou que colocasse naquelas talhas água, e de repente aquela água transformou-se no melhor vinho da festa. Oh glória! Um vinho que até o mestre Sala ficou admirado. O mestre Sala, ele era profissional em conhecer o valor daquele vinho, e ele disse: interessante, o melhor vinho deixaram para o final da festa, porque em todas as festas sempre é servido no início o melhor, né, irmãos? Então causou ali uma grande expectativa. As pessoas começaram a olhar para Jesus de uma maneira diferente, e essa notícia chegou até ao Sinédrio. Caifás já ficou enfurecido, e de repente começaram a tramar a morte de Jesus, mas já estava escrito que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Todas as profecias contidas no Velho Testamento, dos profetas maiores, dos profetas menores, se cumpriu. E ele, antes de ser crucificado, ele disse para seu discípulo: importa que o Filho do Homem passe 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E foi o que aconteceu. Mataram Jesus, crucificado em uma cruz e pregado com cravos agudos. Ele poderia muito bem ter se lamentado. Pelo contrário, a multidão era grande, mas ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já estava sendo nosso advogado. Ele estava advogando esta culpa, porque o profeta disse aqui que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Colocaram uma pedra grande na frente do sepulcro, soldados vigiando. Oh glória! Mas ao terceiro dia, igreja de Deus, o nosso Cristo vivo, que não está morto, ele ressuscitou dentre os mortos. Oh glória! Ele foi visto por muitos. E aquelas mulheres que chegaram ao sepulcro, um ser angelical disse: quem procurais entre os mortos? A quem vocês procuram, ele não está mais aqui, porque o nosso Cristo, ele ressuscitou. Oh glória! Eu escutei esses dias uma irmã contando que foi a uma certa igreja, disse rede social, viu, irmãos? Ela disse que entrou naquela igreja e parecia que Jesus estava morto. Não tinha alegria, não tinha um glória a Deus, não tinha um amém, não tinha um aleluia. Aí ela disse: Jesus, onde é que eu estou? E de repente ela foi se enchendo da presença do Espírito Santo e deu aquele glória a Deus, aquela rachada bem alta, glória a Deus. E quem estava dentro daquele templo se voltaram para ela com aquele olhar assim, um pouco assombroso. E ela disse que quando saiu dali, ela disse: Senhor, aviva a tua obra, aviva esta igreja. Então, queridos, nós fazemos parte da igreja de Jesus,
que é uma igreja pentecostal. A igreja de Jesus é uma igreja alegre. Lembre-se que no dia de Pentecoste, Ele derramou do seu Espírito e encheu aquela casa com um som de um vento impetuoso, e todos os crentes que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quero concluir. 2 discípulos de Emaús caminhavam e de repente Jesus encosta ali no meio deles dois e eles vão conversando, eles vão dialogando. Oh glória! Um deles disse: Senhor, fica conosco, permanece conosco. A viagem é longa, tem salteadores pela estrada. E Jesus ficou na casa de um deles. A esposa ali do dono da casa preparou ali um jantar. E de repente Jesus tocou no pão. E quando Jesus deu graça que eles abriram os olhos, Jesus tinha desaparecido. Oh glória! E um deles disse: Fulano, tu viste aí? Quando ele falava conosco, o coração da gente ardia. Quando Deus fala conosco, irmão, a gente sente a sua glória e a sua presença. Aleluia! Para aqueles 2 discípulos foi um dia especial, foi um dia muito maravilhoso. Aí Jesus se apresenta aonde estavam os 12 e diz: a paz seja convosco, não há dor como o mundo há dá. Oh glória! E então, queridos, Jesus disse para Tomé, porque Tomé não queria aceitar que Jesus tinha ressuscitado, ele não queria de maneira alguma, ele não estava crendo. E para servir a Deus, irmão, nós temos que crer para ver o milagre. Tem gente que quer ver o milagre para poder crer. Aí Jesus chamou Tomé: olha aqui, veja minhas mãos. Olha aqui aonde entrou os carros. Coloca a tua mão aqui do meu lado. Que dor! Tomé sentiu naquela hora aquela dor do arrependimento. Deus meu, Deus meu. E Jesus disse: Tomé, porque você viu e creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Banda Fonte Viva louvando ao Senhor. Glória a Deus. Ó pastor Miguel, por gentileza, me dê aqui o pão, vamos